Olá, sejam bem-vindos à Paróquia Nossa Senhora Rainha, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Hoje, no programa Palavra de Fé, a nossa convidada é a médica pediatra, doutora Filomena Camilo, com o tema Sagrado Coração. Acompanhe. Eu tenho sempre um compromisso com vocês e com Deus, de sempre trazer para vocês o que eu acho que vai ajudar a caminhada. Então, o que eu vou fazer hoje à noite é fruto do que preparei por oração, do que rezei e do que falei com Jesus sobre vocês. E falei com ele que eu não sabia quem ele ia trazer. Falei, o convite vai ser feito. O Senhor irá convidar a partir do que eu vou falar. Mas o convite é inteiramente não meu. Então, da mesma forma como no mês de maio, a gente não pode encerrar o mês sem falar de Maria, no mês de junho, eu não posso encerrar o mês, hoje é a última terça do mês, sem falar do Sagrado Coração de Jesus. Não posso falar desse coração que nos ama, que a gente não tem consciência desse amor. É um coração que nos ama tanto e absolutamente desprezado pela grande maioria. Tudo que nós já experimentamos sobre amor, tudo, seja o amor esponsal, o amor maternal, o amor filial, o amor entre amigos, seja o amor que você já tiver experimentado, ou todos ao mesmo tempo somados e multiplicados, eles só são um pálido reflexo do amor que Deus tem por você. Pálido reflexo. Então, vocês imaginam que a proporção do que Ele nos ama é algo que não dá para medir. Então, mas é algo para a gente pensar, né? Então, eu quero começar contando uma história. Essa história, o pano de fundo dela é o Evangelho, mas foi a forma como o padre Mateu descreveu o encontro de Jesus, de Marta com Lázaro. E a partir daí vamos conversar. Primeira vez que Jesus veio hospedar em Betânia, receberam-no Lázaro e Marta somente. Maria estava ausente do lar. Receberam-no, digo, com uma certa reserva, um misto de timidez, honra e curiosidade. Era um homem famoso, aquele fazedor de milagres, de que todo mundo falava. Quem poderia ele ser? Um rabino? Sentiam-se honrados, curiosos, mas era tudo. Guardaram distâncias respeitosas e, sem dúvida, contentaram-se em ouvi-lo e servi-lo. No entanto, alguma coisa de atraente deve ter emanado da pessoa do Salvador, porque quando ele se foi, Lázaro e Marta ousaram dizer timidamente: Mestre, volta um dia. E Jesus voltou. Essa segunda vez, um sentimento novo aparecia nos corações. Tinham-se preparado para recebê-lo, desejavam a sua chegada. Foram mesmo recebê-lo, desejavam a sua chegada. Foram esperá-lo à entrada e, quando ele chegou, ousaram aproximar-se mais. A conversa tornou-se mais íntima, mais familiar e mais alegre. O mestre era imensamente bom e simples. Quando Jesus partiu, os corações estavam conquistados. Foi com insistência que o irmão e a irmã suplicaram: Ó mestre, volta. Digna-te fazer de nossa morada teu ponto de pousada habitual. E Jesus prometeu, ele seria seu amigo. Essa terceira recepção de Jesus em Betânia, como foi diferente das duas outras. Prestem bem atenção. As almas estavam cheias de alegria, tinham-se posto em festa, havia flores por toda parte. Lázaro e Marta contavam as horas. Como o mestre demorava a chegar. Bem cedo eles não tiveram mais coragem de esperar e foram ao seu encontro. Depois, quando o havia introduzido e instalado no melhor lugar, chegaram bem perto, nada de distâncias hoje. É o amor. É a familiaridade. A conversa travou-se muito íntima, os corações se derramaram uns aos outros, e de tal modo que, num momento dado, Lázaro
vendo o Mestre tão doce, tão bom, misericordioso, poderoso, pôs-se de joelhos e, juntando as mãos sobre os joelhos de Jesus, com soluços na voz, confiou o doloroso segredo da família. Mestre, somos 2, éramos 3. Maria, nossa irmã, que chamam hoje Madalena, não está mais conosco. Ela é vergonha do nosso lar. Ó Mestre, faze com que ela volte. E Jesus misturou suas lágrimas às de Lázaro. E quando deixou seus amigos naquela noite, lançou em suas almas a palavra da esperança. Eu vos prometo, Madalena voltará. Sabe-se o resto, a pecadora aos pés de Jesus em casa de Simão e sua admirável conversão. A 4ª vez que Jesus voltou a Betânia, eles eram 3 novamente. O que eu quero propor a partir dessa história? Esse é o convite. Hoje, eu acho que um dos grandes problemas nossos na sociedade é que as pessoas, se nós temos esquecido do sagrado, e Deus é sagrado. A gente tem vivido como se Deus estivesse a muitos quilômetros, a muitos anos-luz de distância de nós. E a proposta aqui é reconstruir na casa de cada um de nós Betânia novamente. Porque não somos capazes mais nunca seremos capazes de reconstruir Nazaré, porque era perfeito demais. Mas reconstruir Betânia é a história de nós mesmos, é a história das nossas famílias, é a história da nossa casa, é a nossa história. Quantos Lázaros estão dentro da nossa casa? Quantas pessoas estão dentro da nossa casa e estão mortos? Sem nenhum objetivo, numa tristeza, sem razão para viver, vivendo à parte, da sala do quarto para o quarto para a sala, não sabe o que faz com a vida. Quantas Madalenas há dentro de nossa casa? Quantas pessoas que saíram? Quantas pessoas que quebraram de alguma forma a relação? O quanto que a nossa família, a nossa casa, precisa ser restaurada. Quem pode restaurar isso? Quem deseja ser o amigo para habitar a nossa casa? É o Sagrado Coração de Jesus. Esse processo da gente convidar o Senhor para habitar a nossa casa, para a nossa casa ser para Ele, de novo a casa de Betânia, a casa quando Ele cansava e Ele tinha onde parar. Hoje o convite é para que Ele faça isso na sua casa, na minha casa. Porque se a gente ainda continuar permitindo que Jesus seja aquele que passa, Ele sempre vai ser aquela pessoa que fala coisas interessantes, mas que foi. Eu preciso falar igual eu falei com vocês quando eu falei de Emaús. Nós temos que ter coragem de falar com Jesus. Fica, Senhor. Eu quero receber o Senhor na minha casa e fechar a porta, para que o Senhor nunca mais vá. Então, isso se chama entronização do Sagrado Coração de Jesus. Essa é uma proposta que esse padre deu a vida por ela. Quando ele morreu, muitos de nós nem havíamos nascido, porque ele morreu em 1960, ele já tinha andado a Europa inteira, a África e a Ásia. E vocês terão oportunidade de ler, porque esse livro tem lá embaixo na lojinha. E essa é só a historinha que eu contei, porque tem outras histórias do que esse. Até enquanto ele estava vivo, ele já tinha contado mais de 500 milhões de famílias fazendo a entronização. Fazer a entronização significa, sim, colocar a imagem do Sagrado Coração de Jesus dentro de sua casa. Seja a imagem, seja uma gravura do Sagrado Coração de Jesus. Aonde ele é o convidado de honra, porque eu escutei Moninha dizendo, quando a gente assumir que Jesus é o Senhor, e assumi-lo como Senhor da nossa vida, colocá-lo no local de centro da casa, e a família ali se reunir para as alegrias e as tristezas divididas com Deus vivo. Para que as famílias possam ser inoculadas na raiz delas, Jesus, para que todos os brotos que gerarem ali, os filhos, as crianças, sejam Jesus. Essa é uma proposta maravilhosa, da gente poder ter dentro da nossa casa essa intimidade que Lázaro e Marta tiveram com Jesus. Essa intimidade de conversar tudo com Jesus, de falar absolutamente tudo.
Entender que nós dependemos dele o tempo inteiro. Que esse coração maravilhoso que se derrama por nós é de verdade. Não é uma ilusão. E é maravilhoso, porque todas as vezes que o Espírito nos move para alguma coisa nova, porque vocês guardem uma coisa que eu vou repetir, que eu já disse isso. Não existe parque de estacionamento espiritual. Nós não podemos achar que estamos bem. Há sempre um convite a um passo a mais. Há sempre um convite de uma entrega maior. Há sempre um convite de um relacionamento melhor. Porque nós somos chamados e convocados para a vida por causa do nascimento. Mas nós só conseguimos ser presença diante de Deus e fazer Deus ser presente diante de nós. Essa presença precisa de um consentimento. Então, eu só dou um passo a mais se eu vou fazer esse consentimento. Nós somos sempre convidados a um passo a mais, um mergulho a mais, a assumir um pouco mais, a caminhar melhor. O que eu estou falando com vocês hoje, isso é precioso, de colocar ali a família, reunir diante dele, para rezar as alegrias e as tristezas, chorar e colocar diante dele com a naturalidade, com a simplicidade da linguagem de Lázaro com ele. Falar, Jesus, nós temos que te contar um segredo dessa família. Jesus já sabia, claro que ele já sabia. Mas ele esperou que fosse confiado a ele o segredo, para que ele pudesse agir. E assim, quantas vezes nas nossas casas, a gente ainda recebe Jesus só na sala. A gente maqueia, mas não conta para Jesus onde é que está o sofrimento. O quanto a gente está precisando de dividir com ele tudo. Chegar perto dele toda noite e falar, você ficou sabendo? Fulano perdeu o emprego. Ficou sabendo? Fulano quer casar. Ficou sabendo? Aconteceu isso. Contar, é uma pessoa que mora na sua casa. Deus quer participar da nossa vida. Se entendêssemos o amor que Deus derrama por nós. E ele promete que as casas, ele prometeu isso para Santa Margarida, para quem ele revelou esse coração dele, a história dessa santa com ele é maravilhosa. E ele fala que ele prometia 4 coisas. De tocar os corações mais difíceis da casa. Que ele colocaria paz nas famílias. Que ele abençoaria todos os empreendimentos da família. Então, é preciso chamar e convocar o Senhor para que esteja conosco, para que verdadeiramente Ele caminhe conosco. Muitas vezes eu acho que a presença, nem mesmo que seja na imagem, vai nos dando uma consciência de que aquela família tem uma pertença e que todas as nossas tristezas, as nossas alegrias são divididas. E que por mais difícil que seja o que eu esteja vivendo, eu não estou só. Mas Ele caminha conosco. Ele está vendo, Ele está ouvindo. E é Ele que transforma todas as coisas. O dia que entendermos o amor que Deus tem, tanto que o coração dele se abre, rasga e derrama tudo por cada um de nós. O tanto que Deus quer fazer com que a nossa vida mude de cor, mude de gosto, mude de cheiro, para que a gente possa viver uma vida realmente para ser feliz. O quanto e somente Ele pode nos alimentar a cada dia. Somente Ele pode nos restaurar a cada dia. Somente Ele. E essa semana, quando eu recebi eu estava indo para uma aula no sábado e recebi o Jornal da Pampulha, se alguém recebeu, a manchete era que haja carneirinhos para contar com tanta insônia. Falei com Jesus, sabe por que tanta insônia? Não conhecem o segredo de poder entregar o Espírito na hora de rezar? E a hora que você termina de rezar, você fala com Ele, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Descansem em Deus. Mas para que a gente possa ter uma caminhada, tem um alicerce, tem uma base. Qual é? Confiança. Eu preciso confiar. Em quem eu estou entregando o meu Espírito na hora de dormir? A quem eu estou entregando uma situação na minha vida? Para quem eu estou contando determinado problema na minha vida? Isso se chama confiança. Mas essa confiança ela só vai ser sedimentada a partir do momento que eu conviver com o Senhor. Se eu não convivo com alguém, como é que eu vou conhecê-lo para confiar, para amar? Como eu gostaria que vocês experimentassem isso, de poder fazer, e se alguém se interessar em fazer essa entronização, em permitir, fazer uma companhia a Jesus, permitir amar e ser amado por Ele. Esse livro vai explicar absolutamente tudo. Esse livro, Jesus, Rei de Amor, tem lá na lojinha, vocês vão poder comprar e ver como é que vocês vão recebê-lo, da mesma forma como Lázaro recebeu com festa. Reunir os amigos para receber Jesus, colocar as flores, as velas e rezar. E aquele lugar é o local dele todos os dias, é onde vocês vão passar
a estar exatamente diante do Senhor. E às vezes a gente precisa de fazer isso. É preciso colocar aquele que é verdadeiramente o Senhor da nossa vida. Muitos de nós entram nas nossas casas e não sabemos a quem pertencemos. Filó, mas isso não vai combinar com a decoração da casa? Vai ficar brega. É uma opção. Não há nada que a decoradora não resolva. Se Jesus põe sua vida mais brega, repense. Não é? Então, tudo é uma proposta que a gente pode pensar, não é? No que é isso que está querendo ser dito. Né? A proposta que eu trago hoje é para que o Senhor passe a fazer parte verdadeiramente da sua casa. Que verdadeiramente a família possa começar a ser restaurada, reestruturada, porque as famílias estão doentes, profundamente doentes. Não há, como é difícil hoje encontrar uma família que psiquiatricamente encontra-se saudável. Só há um verdadeiro terapeuta que chega aonde ninguém chega. Seu nome é Jesus. Somente Ele pode entrar na raiz de tanta dor, de tantas ausências, de tanto sofrimento que às vezes a gente não tem consciência da dimensão dele e que está trazendo repercussões que são difíceis e que estão trazendo coisas difíceis de se viver. Isso tem sido um assunto tão sério que o Congresso esse ano, agora no Rio, em agosto, de psiquiatria infantil, para discutir problemas de comportamento na infância. Isso é porque vocês imaginam a quantidade que tem para a gente poder discutir distúrbios de comportamento. Porque é o que hoje, o maior número nós temos. As doenças infecciosas têm acabado e os distúrbios, a doença agora desse século, é a doença neuronal. Mas a gente sabe que tem uma raiz. Precisa de famílias equilibradas para se gerar equilíbrio. Então, eu digo para vocês que, se vocês optarem por viverem isso será algo que vocês serão confortados, muito mais do que tem sido, levantados, poderão viver experiências que depois vocês poderão passar para frente. Mas isso é uma proposta, somente um convite, uma proposta. Esse livro vai detalhar para vocês o que é poder estar diante do Sagrado Coração de Jesus. Eu gostaria que todas as famílias pudessem fazer essa entronização. A entronização é isso, é conversar com Jesus, olho no olho, e falar, está vendo essa situação? É isso que está precisando a nossa família. Dividir com Ele as coisas, e quem tem solução é somente o Senhor, somente Ele. Não existe ninguém no mundo, ninguém. Se você estiver, às vezes, abatido, teve um término, uma ruptura, qualquer coisa, e falar, ninguém me ama, não, existe alguém que te ama sem igual. Sem igual. E aprenda a conversar com Ele, mesmo que você não faça entronização, mesmo que você não ache que isso não caiba na sua casa ou na sua vida, aprenda a conversar com o Senhor, como Lázaro teve a liberdade de colocar com tanta franqueza a situação da casa dele. E ter exatamente a solução, porque o Senhor vê e Ele age. Ele prometeu, Ele cumpre. E a outra coisa que a gente não pode encerrar o mês de junho sem falar, que é um mês também dedicado ao sacerdote. O sacerdote é um presente que Deus nos deu. Deus Pai fala no livro O Diálogo de Catarina de Siena que os sacerdotes foram escolhidos, consagrados e pertencem a Ele. Que os sacerdotes Ele colocou como os anjos para nos conduzir de volta para casa, porque são eles que vão nos dar o caminho. São eles que vão nos conduzir. E aos sacerdotes, eles, do ponto de vista humano, não há dignidade maior do que ser sacerdote. É mais do que ser anjo. É acima dos anjos, o sacerdote. Que a função da comunidade é cuidar e zelar pelo sacerdote. É a nossa missão. Se o sacerdote cai, a responsabilidade é da comunidade que não rezou por ele, segundo palavras de Deus Pai. E ele disse, a esses homens, que são os meus cristos, eu entreguei a eles o poder de mexer, de tocar no sangue do meu filho. Então, quando ele diz, não toqueis os meus cristos, está na Bíblia. Isso quer dizer que toda ofensa que fizermos, tudo que falarmos de um sacerdote, qualquer ofensa, ela é feita diretamente
a Deus Pai e a Jesus. Tamanha a gravidade do que é mexer com o sacerdote. Sacerdote é sagrado. E Deus Pai fala, vocês enumeram os defeitos e os problemas dos sacerdotes como se escondessem atrás de uma capa falando dos próprios pecados. Vocês acham que esconde os seus próprios pecados, quando, na verdade, diante de mim, nada está escondido. Eu sei e vejo todas as coisas. Mas eu mesmo punirei os meus sacerdotes. Eu mesmo os corrigirei. Vocês, não. Se você acha que o sacerdote não está no bom caminho, Deus Pai fala, vocês têm duas coisas para fazer por eles. É o seu amor e a sua oração que irá mudar a vida dele. Não fale, não blasfeme, não persiga, não faça nada de errado contra o sacerdote, porque é a mim mesmo que está sendo dirigido. Então, e ele diz, se vocês derem para o sacerdote o que vocês quiserem, fazendas, casas, qualquer benefício material, dinheiro, o que vocês quiserem dar para um sacerdote, nada tem comparação com o que ele te dá, não há moeda de troca, porque você pode dar tudo material e o sacerdote te dá Jesus vivo. Se o sacerdote acabar, não teremos Jesus vivo. A única pessoa que é capaz de nos dar Jesus vivo é o sacerdote. E mais ninguém. Não há ninguém que possa fazer isso por nós. E ele falou, além disso, vocês se beneficiam com outras coisas da vida do sacerdote, porque a oração que o sacerdote faz por você e as bênçãos e outras coisas que eles fazem, vocês beneficiam muito mais que fosse você a rezar, porque eu cuidei, eu dei a ele algo de diferente. Então, aqui nós somos pessoas de várias paróquias, e o quanto nós precisamos de aprender a cuidar daqueles que Deus nos deu, do sacerdote que faz a nossa vida melhor, que traduz para nós a palavra de Deus, que nos dá o alimento da palavra e nos dá o alimento da Eucaristia. Ele nos dá o alimento. Nenhuma outra pessoa pode nos alimentar. Dessa forma, é como diz Deus Pai, eu dei a vocês um presente que vocês não têm dimensão, que é o corpo e o sangue do meu filho, para que ele seja o sustento do seu caminho, enquanto você está aqui como passante. Você está aqui a caminho de volta para casa. Quem te sustenta é o meu próprio filho. E a única pessoa capaz de te dar isso é o sacerdote. E mais ninguém. Mais ninguém. Então, o quanto nós devemos, graças ao Pai, por nos ter concedido outros Cristos, assim ele diz. Não toqueis os meus Cristos, ele fala, pelo menos por obediência, não perturbe a vida de um sacerdote. Não faça sofrimento a um sacerdote. Se você não tiver nada de bom para falar, existe algo que a gente precisa aprender, que chama ser sorvedouro do mal. Escutou uma fofoca? Escutou alguma coisa de ruim? Que morra em você. Não passe para frente. Para que passar para frente? Nós temos que dar conta de toda a palavra dita. Imaginou? Que loucura vai ser isso? Então, escutou, cala a boca, guarda, reza Ave Maria, reza um Pai Nosso, faz alguma coisa de útil. Mas não passa para frente. Mas a gente vai coçando, enquanto não conta para os outros, não dá conta. Não damos conta de nos segurar. É porque ainda, eu falo com Jesus, Jesus é muito barro e pouco espírito. O objetivo é muito espírito e pouco barro, meu amigo. Então é muito trabalho para Deus em nós. Então, à medida que a gente vai recebendo a Eucaristia, à medida que a gente vai lendo a palavra, é que a gente vai aprendendo a ser trabalhado. Nosso grande terapeuta poderá nos curar de tantas coisas. Mas imagina, longe dele, como poderemos fazer isso? Não poderemos. Então, esse mês do Sagrado Coração de Jesus, o mês de junho, é um mês especial. É o mês onde Jesus revelou esse coração dele a Santa Margarida e disse, ninguém te ama mais do que eu. Jesus não atravessou o universo, gente, para vir nos contar bobagem. Ele não veio atravessar para simplesmente falar conosco essas coisas se isso não fosse real. Então, ele veio dar o coração e disse que ele precisava de ser consolado, porque ele ama e não é amado. Ele ama e é desprezado. E o quanto ele gostaria de receber o nosso amor. Então, que a gente pensasse sobre isso. O quanto que verdadeiramente eu tenho caminhado na minha vida espiritual.
O quanto que eu tenho desejado de verdade pertencer somente a Deus. Ou o quanto eu tenho feito de Deus somente aquele, o gênio da lâmpada para resolver os meus problemas. O quanto que Deus ainda caminha comigo na lateralidade da minha vida, ou se Deus realmente assumiu como centro da minha vida. Há uma diferença brutal nisso. Se eu me levanto realmente para Ele, ou se eu uso dele no decorrer do meu dia. A seriedade disso. Hoje os residentes pediram para conversar sobre morte. Eu falei, vamos discutir morte? Vamos conversar um pouco. Eu falava com eles, discutir morte significa discutir vida. Nós temos que repensar o que te conduz, qual é a sua vida. Qual é o papel? Deus tem ou não tem um papel na sua vida? Quem te norteia? E quando eu convido vocês a essa entronização, colocar Deus no centro, é assumir a sua fé. É não ter vergonha de assumir quem realmente governa a sua vida. A quem você realmente pertence. Qual é a sua pertença? Então, precisa a gente pensar. Se a gente confia naquele que realmente nos ama. E que mesmo que a gente passe momentos dificílimos, de dor, de sofrimento, de perda, não estamos só. E que a vida tem uma proposta muito maior, conforme ele disse. Conforme ele disse a Marta naquelas conversas. Marta, todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Você crê de verdade nisso? Então, é preciso que a gente pare e pense exatamente como eu tenho conduzido a minha fé. Como que eu tenho levado, com que seriedade? Será que realmente eu tenho me preparado para o encontro com o Senhor? Ou será que eu acho que isso é fantasia? Será que de verdade eu penso que a cada dia que eu vivo, eu estou me preparando, porque vai faltando menos um, para o momento que eu vou abrir os meus olhos e olhar para Ele? Tem gente que fala assim, Filó, eu nem quero pensar nisso. Mas isso faz parte da nossa vida. Porque pensar que nós somos só de passagem vai fazer a gente ser melhor. Vai fazer a gente repensar de verdadeiramente qual é o papel da minha fé. Como que eu tenho usado a minha fé? Para quê? Qual é a vantagem de acreditar em Jesus? Porque às vezes a gente acha que tem alguma vantagem de acreditar em Jesus. Qual é a vantagem? Às vezes a vantagem, você vai conseguir alguma coisa na política, social, as pessoas vão achar que eu sou melhor, mais bacana, porque creio. Não, de verdade, quem é Jesus para você? De verdade, o que significa ser amado por Ele? O que de verdade significa para você ter uma pertença a Deus? Pode falar, não significa nada, Filó. Na dúvida, né, a gente fala que crê, porque vai que é de verdade tudo isso. Eu falo com ele, viu? Estava lá. Estou bem na fita. Mas não me preocupar em fazer um trabalho de se conhecer, de entender que mistério eu sou, que mistério é esse que Deus nos convida, nos chama à vida e fala, eu te quero eternamente comigo. Te levar para uma vida que é eterna. Que os problemas que passamos por aqui vão só nos revelar em onde que nós ainda estamos. Porque a gente sofre com algumas coisas que você fala, misericórdia, olha onde eu estou preso até agora. Como é que eu não caminhei nem 1 milímetro? E Deus Pai fala para Catarina, Catarina, todo o progresso que vocês tiverem que fazer, aprendendo a amar, vocês só farão aí, quando chegar aqui, nenhum passo a mais. Nenhum passo a mais. Então, a missão de vocês é aprender a amar a Deus acima de todas as coisas e aos próximos. Porque toda virtude ou todo mal que eu tiver que fazer, eu faço no próximo, eu não faço a Deus. Mas Deus Pai fala que todas as ofensas que é feita na pessoa do sacerdote que chega nele, mas ele é como uma pedra que bate nele e volta. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque não é brinquedo. Né? Deus é bom, misericórdia, mas é justo. Então, vamos começar a pensar de verdade. Nós temos que sair da nossa fé imatura, da nossa fé da infância e viver daquilo que nos ensinaram sobre Deus. Nos ensinaram sobre Jesus. Mas eu te pergunto, o que você tem de verdade para falar dele? Qual é a sua história de fé? Como é que você conduz a sua vida na hora que a vida parece que vai te faltar? Na hora que acontece alguma coisa e que eu fico observando como é que a gente reage igual menino quando alguma coisa não sai como você gostaria, e a gente vê como é que a fé nossa é completamente imatura e fala, mas eu rezei, escuto isso o dia inteiro, mas eu pedi, mas eu falei com ele. Sim, mas não é ele que está aqui para fazer a nossa vontade, nós é que estamos aqui para fazer a vontade do Pai. E entender o mistério que somos convidados a viver na alegria. Porque existe algo maravilhoso para cada um de nós. Não existe, eu afirmo para vocês, alguém que cuide mais de cada um de nós do que o Senhor.
Nosso ser precisa de Deus o dia inteiro. Nós precisamos de Deus o dia inteiro. E sabemos que existe alguém que te ama sem medida, e sem reservas, e sem senão, sem mais, nem embora, todavia. Ele fala, eu só te amo se... Não, Ele te ama apesar de, para nos fazer igual Ele sonhou. Então, hoje para encerrar esse mês, é para a gente pensar como nós temos levado a nossa fé de verdade, como eu tenho assumido diante das pessoas. Eu digo para vocês, porque falar de Deus, uma discussão dentro da ciência, é uma coisa complicada. E quando elas me apertam demais, elas acabam escutando o que elas querem, o que elas não querem, né? E tomam um susto, e choram, etc. Mas é para poder pensar, né? Para a gente poder avaliar se hoje for meu último dia, se hoje é o meu último encontro com vocês, como eu estou para chegar diante de Deus? Como é que eu estou preparado, se Ele me chamar aqui agora? Né? Outro dia a gente estava brincando. Se Jesus fizesse o lava-jato da religião, da igreja, onde é que o nosso nome ia estar? Não é para pensar? Se fizesse o lava-jato aqui agora, a gente já está aqui lado mesmo. Você pôs a mãozinha até no rosto, não é? Pois é, assim mesmo. Imagina de que lado estaríamos. Como é que nós estamos usando disso? Com que consciência? Eu falo, eu creio em Deus, Pai. Eu creio em Jesus, que me redimiu, que aquele sangue na cruz era o meu sangue que era para ter jorrado, era a cruz que eu tinha que ter carregado, e Ele fez tudo isso por mim. Pegou as gerações passadas, as futuras, as presentes, as futuras, e salvou todos para uma eternidade. Isso não é uma brincadeira. Como é que eu tenho respondido a esse gesto de amor de Deus? Qual tem sido a sua resposta diante de um coração que se derramou por você? Pode ser absolutamente indiferente, sim, é uma opção. Como? Pensem, como que você hoje responde a Deus pelo amor que Ele derrama o dia inteiro por você? Fala, afinal, eu continuo chamando Ele só para o meu aperto, porque o resto eu continuo, igual a música que a Paty estava cantando, insistindo em que a minha vontade seja realizada, em nunca pensar o que o Senhor deseja da minha vida, por que eu fui criada. Qual é o propósito para que eu possa cumprir antes de estar numa cama? Antes do Senhor me chamar e falar, espera só mais um pouquinho que eu tenho acabado de fazer um negócio. Ele falou, não dá mais tempo. É assim. Como eu tenho respondido a esse amor sem limite? Esse mês é o mês do amor do Senhor, declarado. Quem puder, leia a vida de Santa Margarida com o Senhor, como é que Ele se revela. Leiam, para poder ver o quanto Ele se derrama por todos nós. E o quanto que Ele bate nas nossas portas, desejando morar. Vamos pedir a Ele a graça, que as nossas famílias sejam de novo uma Betânia, uma casa onde Ele possa não vir somente para tomar uma refeição, mas que Jesus possa verdadeiramente habitar. Mas eu te digo que Ele só vai habitar se for convidado, se for desejado. Se abrirmos a porta e falar, entra, Senhor, toma posse e conta dessa casa, que ela te pertence. Porque se Ele não for convidado, Ele jamais vai arrombar a porta. Ele jamais vai te obrigar. Porque se tem uma coisa que Deus nos deu, chama liberdade. Ele jamais vai exigir, e amor não se obriga. Eu não posso obrigar alguém a me amar. Não é? O amor é uma resposta natural ao ser amado. A gente responde com amor. Fala, eu te amo, então eu vou trabalhar esse amor, se eu nunca pensei sobre isso. Mas esse é o recado que eu queria trazer. O coração de Jesus, Ele se derrama por nós, todos os dias, toda hora, todo minuto. Que vocês nunca duvidem desse amor. Nunca duvidem. Se tem algo que você pode contar na sua vida como garantia, é que Deus te ama. E te ama de uma forma incondicional. E que por isso Ele foi capaz de todas as loucuras, inclusive a loucura da cruz. E que Ele continua velando pela sua felicidade. Porque a única coisa que o Senhor quer é te ver feliz. Guardem isso. Se você sair daqui com isso no coração, que você é amado incondicionalmente, e que o único desejo do Senhor é o seu bem e a sua felicidade, eu já saio daqui me dado por realizada. E que vocês somente rezem pelos sacerdotes.
Rezem muito, porque precisamos demais deles. E que Deus possa suscitar no coração de tantas famílias sacerdotes santos, que nos conduzam a cada dia mais para perto de Deus. Vamos terminar rezando a Ave Maria pelos nossos sacerdotes daqui. Nós temos 3 sacerdotes aqui. Então, vamos rezar por eles. Essa igreja de Belvedere é sempre uma igreja tão diferenciada. Deus tem um capricho, sempre sacerdotes tão exemplares, né, que trazem tanta coisa para nós, que cuidam tanto. Uma igreja que trabalha, que é quase que aberta 24 horas. Quanta coisa acontece nesse lugar. Vamos rezar por eles. Vamos rezar uma Ave Maria pelos 3, pelo Padre Alexandre, pelo Padre Luiz Henrique, pelo Padre Leonardo, para que Deus, na infinita misericórdia dele, derrame na vida deles as graças espirituais que só o Senhor sabe que eles precisam, para que eles possam continuar nessa brilhante missão. Que Deus Pai fala que não há palavras na nossa língua capazes de expressar o que Ele tem reservado, guardado para os sacerdotes. Eu brinco com o Padre Alexandre, eu nunca mais vou te ver depois da morte, né, porque você vai ficar num lugar tão excepcional que a ralé não chega, mas os sacerdotes vão estar no lugar completamente diferenciado, porque são os outros Cristos. Vamos rezar por eles. E a doutora Filó hoje nos fala do Sagrado Coração de Jesus. Ela nos lembra aquela passagem de Lázaro em Betânia, que Jesus se sentia vontade de estar lá na casa dos amigos, que era um lugar de intimidade. A sua casa é lugar de intimidade do Senhor, é onde Ele se sente à vontade? Nessa palavra de hoje, a doutora Filó nos pede para entronizar o Sagrado Coração de Jesus na nossa casa. Que a nossa casa seja o lar como foi de Betânia, como foi a casa de Marta, Maria e Lázaro. Que a nossa casa seja um lugar onde Jesus se sinta à vontade, onde Ele se sinta em casa, onde Ele pode entrar e fazer tudo o que Ele quer fazer, na sua casa, na casa do seu coração. Então, o nosso pedido hoje é falar: Sagrado Coração de Jesus, entra na minha casa. Sagrado Coração de Jesus, fica na minha casa, mora conosco. Vamos rezar? Senhor, hoje nós queremos te pedir, fica na nossa casa, entra na nossa casa. Tantas casas que não têm a presença do teu Sagrado Coração, mas queremos, Senhor, não só o teu Sagrado Coração, queremos a tua presença viva na nossa casa, fazendo a diferença, fazendo morada conosco, cuidando das coisas que precisam ser cuidadas, mudando aquilo que precisa ser mudado. Fica conosco, Senhor, mora conosco. Amém? Se você gostou desta palestra, você pode adquiri-la na loja NS Rainha, que fica localizada na Rua Modesto Carvalho de Araújo, número 227, ou pelo telefone 3286-3034, ramal 231. Você pode adquiri-la também nas lojas paulinas. Fiquem com Deus e até a próxima.